Saudação particular ao irmão Mariano, que nos ajuda nesta noite. Saudação também a do Roberto, que está conosco também aqui, e a todos que se dispuseram a fazer o caminho, então, desta noite, destes 3 dias de preparação para a campanha da Fraternidade de 2024, Fraternidade e Amizade Social. Vós sois todos irmãos e irmãs. Nós temos, neste tempo da nossa vida, da nossa história, motivos para nos alegrar e motivos também para nos entristecer. E queria trazer para a nossa oração esses dois momentos, essas duas circunstâncias da nossa vida, da nossa história. Quero que nesta nossa oração inicial nos lembremos mais uma vez da Assembleia do Povo de Deus, que está acontecendo junto do Papa Francisco, como desenvolvimento do Sínodo dos Bispos, e queremos rezar, então, por aqueles irmãos e irmãs que, representando todo o povo de Deus, estão ali para encontrar os caminhos presentes e futuros da nossa Igreja. Mas também quero trazer à nossa memória a tragédia, a desgraça social da guerra hoje em Israel e também em tantos outros lugares do nosso planeta, mas de modo particular esta guerra que toma hoje o cenário da mídia e também nossas preocupações maiores, sem nos esquecer das outras que também experimentamos com muita tristeza, assistindo e rezando para que se encontrem caminhos de concórdia, de diálogo e de paz. Bom, então quero convidá-los à nossa oração inicial desta noite, e já que é uma campanha da fraternidade que nos faz pensar de novo a nossa vocação a uma fraternidade universal, vamos iniciar rezando a oração de Jesus, o Filho, no qual nos tornamos todos filhos de Deus. E em seguida, vamos fazer a oração da campanha da fraternidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Rezemos juntos a oração da campanha da Fraternidade 2024. Deus, Pai, vós criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade. Vós os resgatastes pela vida, morte e ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo e os tornastes filhos e filhas santificados no Espírito. Ajudai-nos, na Quaresma, a compreender o valor da amizade social e a viver a beleza da fraternidade humana aberta a todos, para além dos nossos gostos, afetos e preferências, num caminho de verdadeira penitência e conversão. Inspirai-nos um renovado compromisso batismal com a construção de um mundo novo, de diálogo, justiça, igualdade e paz, conforme a boa nova do Evangelho. Ensinai-nos a construir uma sociedade solidária, sem exclusão, indiferença, violência e guerras. E que Maria, vossa serva e nossa mãe, nos eduque para fazermos vossa santa vontade. Amém. Então, saudação a todos, um abraço afetuoso a cada um, cada uma, aqui do norte de Minas, saudando os das Minas e os das Gerais. Vamos, então, com alegria, viver essa noite como um momento precioso, não só de encontro, mesmo que virtualmente, mas também de partilha e de preparação para o nosso caminho sinodal no próximo ano,
com o qual vamos nos defrontar com uma campanha da fraternidade que nos convida mais uma vez à fraternidade universal. Obrigado a todos pela presença e vamos adiante nesta noite. Obrigado, Dom José Carlos. Boa noite ao senhor também. Algumas questões práticas para o nosso encontro desta noite. Primeiro, o nosso agradecimento a todas as dioceses. No nosso estado, nós temos 28 dioceses e todas elas fizeram inscrição através dos presbíteros, diáconos, leigos, leigas, algumas dioceses, um número maior, mas todas as dioceses nós temos aqui representantes, né? Também nós temos aí presente nesta formação e animação da campanha da fraternidade o convite realizado às coordenações em nível de regional das nossas pastorais, movimentos e organismos. Esta atividade formativa e de orientação da CF 2024 é uma organização da CNBB Regional Leste 2, em parceria com a PASCOM do nosso regional, na pessoa da Amanda, o nosso agradecimento a todos os pasconeiros da nossa Minas Gerais, das dioceses, das paróquias, dos nossos movimentos e pastorais. Também uma parceria com a Coordenação Nacional da PASCOM, na pessoa do Marcos Túlio, o nosso agradecimento e a nossa saudação. O método que nós estamos utilizando para esta formação e animação da CF 2024 é o mesmo método que o texto base traz para nós. 3 dias, no primeiro dia, o ver a realidade. Ontem nós tivemos aqui a presença e assessoria do padre Jean Paul. Hoje, o segundo dia, o iluminar. E amanhã, o terceiro dia, o agir. O link que foi enviado ontem para todos nós acessarmos na live de ontem é o mesmo link para os 3 dias. Então, não será encaminhado um outro link amanhã para o terceiro dia. É o mesmo link de acesso que nós recebemos, seja via WhatsApp, seja no e-mail, que nós vamos utilizar para acessar os 3 dias de formação. Ontem, após o término da nossa formação, a CIA Ticket, né, que é a empresa que está responsável para o gerenciamento desta formação, encaminhou a todos nós também o link com a gravação da formação da noite de ontem. E hoje, à noite, após o nosso encontro, será encaminhado o link onde nós vamos ter ali a gravação da noite de ontem, da noite de hoje, e amanhã, ao término, será encaminhado, então, o link com a gravação dos 3 dias, de modo que nós teremos este vídeo, nós teremos essa gravação, e que nós aí depois podemos utilizar, tanto para o estudo pessoal, quanto também, se for possível, se achar viável, necessário, para um encontro em nível de comunidade, de paróquia, né, de grupo, de movimento, para trabalhar sobre a formação da campanha da fraternidade. Então, ficará gravado e amanhã, ao término dos nossos 3 encontros, será encaminhado mais uma vez esta gravação. E nós temos hoje como assessoria do nosso encontro o irmão Mariano, né, que eu vou passar aqui a palavra a ele, e que mais uma vez também nós agradecemos pela boa vontade, e ele vai fazer em seguida a sua apresentação, e as pessoas que desejarem fazer alguma manifestação, né, fazer alguma pergunta, né, pode ficar à vontade utilizando aí o chat para poder fazer o seu questionamento ou fazer a sua ponderação, ou tiver alguma novidade também pode colocar aí, né? E o Dom Roberto, bispo de Janaúba, está aí presente na sala. Ontem ele estava, hoje ele retorna conosco. Dom Roberto, obrigado, seja bem-vindo.
Não sei se teria mais algum outro bispo que está aí presente, né? Mas então a nossa gratidão e nossas boas-vindas. Irmão Mariano, mais uma vez, seja bem-vindo. Fique à vontade. A casa, a sala virtual é do senhor. Fique à vontade. Obrigado. Obrigado, Padre Rodrigo, obrigado também pelo convite, nesse momento assim, onde a CNBB do Leste 2 se reúne para poder antecipar já esse estudo da campanha da fraternidade. E de maneira muito cordial, um abraço aí a Dom José Carlos, né, que preside esse regional, também a Dom Rodrigo, Dom Roberto, e a gente pede a Deus a graça de que esse momento nos ajude a todos a crescer. Então, boa noite muito carinhoso também a cada um daqueles, né, animador de comunidade, líder de pastoral, que está presente, está participando, e esse encontro nos favoreça. Ontem à noite tivemos a oportunidade, com a ajuda do Padre Jean Paul, de, por assim dizer, abrir os olhos para a gente poder enxergar um pouco melhor os desafios que a fraternidade coloca para nós. E antes de entrar propriamente no iluminar a realidade, que é o próprio da noite de hoje, eu queria fazer um aceno que esse método, né, ver, né, depois iluminar ou julgar, é, na verdade, escutar o que a palavra de Deus e o que também a igreja tem a nos dizer sobre essa realidade já vista, sinalizada ontem. Para depois a gente, com mais segurança, buscar pistas de ação, e que é o objetivo da noite de amanhã. O aceno que eu gostaria de fazer antes de entrar assim, na temática de hoje, de se iluminar a realidade, é que de primeiro a gente poderia começar um estudo da campanha da fraternidade, simplesmente focado mesmo no tema da campanha, no foco que a campanha trazia para nós. Só que agora, a própria campanha da fraternidade está sendo desafiada e nem sempre de maneira muito fraterna. Isso coloca um desafio a mais, sobretudo numa campanha que traz como eixo a fraternidade, a amizade social. Porque, assim, grupos de dentro da nossa própria igreja, às vezes se coloca de uma maneira, assim, muito hostil à própria campanha. Essa hostilidade, a gente não vai entrar aqui nos detalhes da motivação dessa hostilidade, mas o que é importante a gente ter presente para a gente não ficar assim simplesmente numa troca de ferpas, numa troca de acusações mútuas, mas da gente ter uma clareza, né, que quando a Igreja do Brasil nos propõe, no período da Quaresma, uma campanha da fraternidade, ela não está, por assim dizer, embaçando a cruz de Cristo, ela não está embaçando a proposta quaresmal de viver esse momento forte de paixão, morte e ressurreição do Senhor. O que ela faz é trazer à tona que o Senhor continua padecendo, sofrendo, morrendo em realidades concretas, em desafios concretos da vida, que clamam por ressurreição, que clamam por uma vida nova. Então, por um lado, talvez é até mais cômodo a gente olhar só para o Cristo de 2000 anos atrás, porque isso nos dá uma certa tranquilidade, porque não exige de nós uma conversão maior. Por assim dizer, talvez alguns gestos como um jejum, a oração, que são gestos importantes, a esmola, que são gestos que nos conduzem a Cristo, mas que não têm um fim só em si mesmos. Talvez, nesse momento, então nós somos chamados ou desafiados a ir um pouco mais longe, né? A ser capaz de contemplar Cristo na pessoa que sofre, na pessoa que é violentada na sua dignidade, na pessoa para a qual falta a fraternidade. Então, faça esse aceno nesse começo para a gente poder assim, abraçar essa campanha da fraternidade de coração aberto, que a igreja não está desviando o foco da pessoa de Jesus. Pelo contrário, nos chama a contemplar Jesus em realidades concretas da vida que nos desafiam. E isso tem a plena sintonia com o Evangelho, tem plena sintonia com a proposta de Jesus. E participar dessa paixão, morte e ressurreição de Jesus é assumir hoje as cruzes, por assim dizer, de todos aqueles que sofrem.
de todos aqueles que padecem essa violência, todos aqueles que padecem essa situação da falta de fraternidade que tanto mal traz para nós e para as pessoas concretas. Então, podemos dizer que vamos sim celebrar a Páscoa da Ressurreição, né, com muito mais profundidade, com muito mais densidade, na medida em que a gente abraçar essa causa maior de Jesus, que é o projeto de vida. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, cada campanha da fraternidade destaca um apelo forte, uma conversão que nos remete à defesa da vida. E isso que nos coloca em sintonia com Jesus e com seu projeto de vida. Tá? E nessa noite de hoje, nós vamos ter, assim, basicamente, 3 pequenos momentos dentro do que eu pensei da gente conversar juntos. No primeiro momento, vai fazer uma ponte com aquilo que a gente viu ontem, à luz de um texto bíblico de Lucas. No segundo momento, vai nos levar, e aí nesse momento nós vamos até nos voltar mais ao texto bíblico, tá? Assim, deixar a palavra falar mais para nós, que é pegar o texto que ilumina a campanha, da qual foi tirado o lema, vós todos sois irmãos, no texto do Evangelho de Mateus. E, caminhando mais para uma escuta também da palavra da igreja, nós vamos deixar tocar por um texto do Evangelho de João, que justamente fala, né, de que o Senhor nos faz a todos seus amigos e amigas, né, nessa fraternidade maior, nessa fraternidade universal, que aí então a gente vai se, né, coroar esse momento da noite de hoje um pouquinho com a Fratelli Tutti do Papa Francisco. Tá? Eu vou projetar aqui alguma coisa, espero que dê certo, e a gente vai tentando fazer esse caminho juntos aqui. Se é... Perfeito, Mariana. Está visível aí, né? Bom, Inclusive. então, esse momento nosso, assim, desse iluminar, é justamente a gente se deixar guiar pelo Evangelho. E o Evangelho é que nos une como família, resgatando esse sentido das relações humanas, das relações de fraternidade entre nós, nesse respeito, nessa reciprocidade, nessa busca, assim, do bem comum. Então, vejam, queria começar retomando, não vamos ler esse texto agora, mas fique aí para você acompanhar de perto, esse texto de Lucas 11, 37 a 48. E por que a gente volta nesse texto? Para a gente tentar deixar mais claro para todos nós o que gera e alimenta essa inimizade tão grande, como o próprio Padre João Paulo colocava para nós ontem, né, de maneira assim tão bem clara, bem explicitada, né, essa inimizade, esse medo do outro, essa situação que ao invés de nós nos fazermos encontrar, nos reconhecer como irmãos, né? Ele usava aquele texto do Gênesis de Caim, que, né, fere de morte, que Abel, que fere de morte, que Caim, que fere de morte Abel. Então, vejam como que assim, é irmão matando irmão. Então, o que gera, o que alimenta essa fraternidade? Uma das coisas que continua fazendo com que isso, ao invés da gente superar, isso continua vivo entre nós, é uma distância entre aquilo que professamos e aquilo que de fato vivemos. Nesse texto de Lucas, né, quando Jesus chega lá na casa do fariseu, o fariseu cobra a Jesus porque ele não lava as mãos para poder comer. Ou seja, está preocupado com uma dimensão ritual, né, da purificação, dessa pureza, mas é uma pureza ainda exterior, que esconde, na verdade, o que está por dentro. E aí Jesus cobra, né? Olha, o interior de vocês está cheio de roubo e de maldade. Então, não tem como a gente superar essa quebra da fraternidade se dentro de nós não há uma transformação. Ou seja, então não basta, por assim dizer, mudar a casca. É preciso mudar o interior. Mal comparando, de vez em quando a gente vê, quem é um pouco mais da região rural, ou mesmo conhece um pouquinho dessa situação, sabe que de vez em quando também a cobra
ela troca a casca, ela troca o couro, mas o veneno continua apurado. Então, também, se a conversão for só uma conversão de casca, que não mexer no interior, não nos transformar por dentro, a gente continua ferindo o ser humano, a gente continua ferindo as pessoas, a gente continua quebrando esse projeto de fraternidade que Deus tem para nós. E olha que Jesus depois ele volta também a expressões importantes da vivência da fé, mas que estão desconectadas desse compromisso com o irmão, com a vida. Por exemplo, ele cobra, olha, vocês pagam dízimo, diz até assim, vocês pagam dízimo até do hortelã, ou seja, da coisa menorzinha, mas, no entanto, deixam de lado a justiça, deixam de lado o amor. Então, a palavra de Deus vai dando a direção para nós de que aquilo que fere a fraternidade é quando a gente deixa de lado essa prática da justiça. Então, eu volto até de novo naquele aceno que eu fazia sobre a campanha da fraternidade. Ou seja, se a gente faz uma via-sacra bonita, rezada lá na igreja, né, com tudo aquilo que precisa ter, mas se isso não leva a uma conversão para a prática da justiça, isso que é um ato de volta para Deus se torna um rito vazio, sem sentido. A nossa participação na Eucaristia, que é o mistério central da vida do cristão, se essa Eucaristia não me leva a recriar em mim, em minha comunidade, esse jeito de ser de Jesus, então a gente também está deixando de lado essa exigência do Evangelho, que é a luta pela justiça, que é a prática do amor. Depois ele diz, olha, vocês impõem sobre os outros cargas insuportáveis que vocês mesmos não dão conta de carregar. Então, assim, tem hora que a gente vê assim, umas atitudes assim tão machistas, umas atitudes assim, tão violentas, tão agressivas, que vão quebrando a fraternidade no nosso dia a dia, seja na relação familiar dentro de casa, seja no relacionamento com os vizinhos, seja no relacionamento social, seja no modo como hoje Dom José lembrava muito bem essa questão desse momento conflituoso que se vive das guerras, né, entre Israel e Palestina, entre a Rússia e o Iraque, né? Ou seja, então tudo isso assim, como que vejo que falta esse senso maior de que nós somos irmãos, de que nós somos, que devemos viver essa fraternidade. E ainda faz uma denúncia maior ainda no final da leitura, quando coloca ali, né? Olha, vocês constroem túmulos para os profetas que os pais de vocês mataram. Ou seja, vocês fazem uma homenagem para pessoas mortas, mas quem causou a morte deles, quem não os quis escutar, quem não deu atenção à voz deles, foi os pais de vocês. E agora, por assim dizer, vocês estão dizendo que honram os profetas? Então, ou seja, há ali uma distância muito grande entre o gesto exterior e o compromisso interior. Então, é preciso romper com essa distância. É preciso com que isso que defendemos por fora, desde as práticas do dízimo, de coisas pequenas, do jejum, da oração, devem ser expressão de uma vida que vai se transformando a partir de dentro, que vai revelando que somos todos irmãos e irmãs uns dos outros. E aí, a gente, então, olhando a partir do texto, né, o que vai gerando, e aí eu faço aqui uma ponte com aquilo que o padre João Paul colocava para nós ontem. Entre as graves causas, né, dessa quebra da fraternidade, dessa violência que está crescendo no nosso meio, rompendo essa amizade social, uma das causas é a destruição do sentido de coletivo, de coletividade. A gente vai perdendo essa noção de família humana. A gente vai perdendo, assim, a gente vai achando assim, que o que vale é o indivíduo. E aí até frases assim aparentemente muito inocentes, como por exemplo assim, olha, você merece ser feliz. Uma frase que de vez em quando a gente encontra estampada aqui, ali, acolá, e de fato, é claro, olha, eu mereço ser feliz. Só que a minha felicidade não será construída sozinha. A gente precisa se dar conta de que nós só nos humanizamos no contato com os outros. Veja, tem um dado da natureza que é muito interessante. O ser humano é o que nasce entre os animais o mais incompleto. Se formos olhar bem, um bezerro, no dia que nasce,
já sabe andar. O ser humano leva quase um ano para poder andar. Alguns até um pouquinho mais de um ano. Aquilo que é próprio dos animais, bem rapidinho eles desenvolvem. O ser humano, para poder aprender a falar, vai mais de 2 anos para poder aprender a articular a fala. Nós nascemos incompletos e nós só vamos nos completando na coletividade. Só que aí nós estamos vivendo um momento que se passa uma falsa ideia de que o indivíduo sozinho, solitário, ele é autossuficiente. Não, e eu mando em mim e ninguém tem nada com isso. Eu sou dono do meu nariz e pronto, acabado. Então, essa ideia do individualismo vai fazendo com que a pessoa se feche. Até a figurinha que está aí do lado, ela não é bonita mesmo, não. Porque a pessoa vai se desfigurando, ele vai perdendo justamente aquilo que lhe é próprio, que é a imagem e semelhança de Deus. Ele vai se tornando um monstro, porque se isola, se fecha, e aí começa a odiar a todos, a achar que o que está na cabeça dele é toda a verdade e não se abre para nada diferente. E, nesse sentido, às vezes, as redes sociais criam uma espécie assim, de bolha que, nesse sentido, é prejudicial, porque assim, vai alimentando cada vez mais a pessoa com o mesmo. E, às vezes, então, esse veneno do individualismo, né, do decidir por si mesmo, do ignorar o outro, vai fazendo com que a pessoa vai se apurando cada vez mais o pior que tem dentro dele. E talvez nós estejamos vivendo hoje um momento onde isso está um pouco mais aguçado. As pessoas parece que antes, pelo menos, se freavam um pouquinho, por exemplo, diante de uma atitude racista, diante de uma atitude de discriminação da mulher, diante de uma atitude de discriminação de uma pessoa homoafetiva. E, no momento, a gente está vivendo assim, um momento de crescimento dessas aversões todas. E isso preocupa porque isso fere diretamente o princípio do Evangelho, de que nós somos todos irmãos, que nós somos todos filhos e filhas de Deus, que nós fazemos parte de uma mesma família. Nesse sentido, quando nós caímos no individualismo, isso vai fazer surgir dentro de nós uma pessoa violenta, doentia, que passa por cima dos outros, que se acha dono da situação, dono da verdade, né? E com dificuldade de escutar qualquer coisa que lhe faça oposição, né? Aí, então, o que acontece? Há uma ideologia da negação. E essa ideologia de negar o outro, negar a verdade, né? E que vai aparecendo, né? Vejam só, né? Tivemos tantas negações aí, negação de que a Terra é redonda, negação da vacina, e assim por diante. Isso vai gerando um clima de inimizade social. Veja, a campanha nos faz voltar para a fraternidade social, né? De uma fraternidade onde somos todos irmãos, essa fraternidade universal. Mas esse modo de pensar vai conduzindo ao caminho contrário. É nesse sentido que eu faço essa ponte com aquilo que o padre João Paulo colocava para nós. E aí, as pessoas vão ficando umas contra as outras. E vai fomentando esse desejo de eliminar aquele que pensa diferente de mim. Às vezes, eliminar só bloqueando aí do celular, da rede social, ou até mesmo de eliminar a pessoa, né? Quando, né, eu me sinto ou agredido, ou ferido, ou então que acho que essa pessoa está fazendo uma coisa que não deveria. Aí a gente encontra até pessoas que são do nosso meio eclesial, do meio da igreja, por exemplo, dizendo que bandido bom é bandido morto. Então, assim, opa, peraí, eu não posso fazer uma afirmação dessa, porque isso está contrário àquilo que eu estou vivendo em termos de vida de comunidade. E aí eu faço um aceno, aquele texto que o padre João Paulo trabalhou conosco ontem, que é de Caim e Abel. Vejam, quando Deus pune a Caim, ele vai punir o Caim porque matou o seu irmão, mas Deus não pune a Caim com a morte.
Caim, no caso, vai ter que trabalhar com seu próprio, pelo seu próprio suor, vai ganhar o pão com o suor do seu rosto, mas vai ser colocado nele uma marca para que ele não seja morto. Ou seja, Deus pune, mas não pune com a morte. E a gente está encontrando hoje situações em que pessoas, até do meio eclesial, do meio social, do meio da convivência, daquele que se diz seguidor de Jesus, se achando no direito de punir o outro com a morte. Então, isso vai diretamente contra essa fraternidade universal que a campanha da fraternidade coloca para nós. Então, é preciso, assim, de abrir os nossos ouvidos para escutar, olha, o projeto de Deus é outro. Então, eu tenho que abrir mão, né, desse pensamento desviado, desse pensamento que vai contrário ao Evangelho, para acolher aquilo que é proposta do Evangelho para mim. Vejam, então, um outro fato, né, que vai mostrando essa contrariedade, ou seja, essa postura contrária à proposta do Evangelho, à proposta de Jesus, é essa atitude predatória em termos dos recursos naturais. Vejam como que tem avançado assim, a mineração. A mineração tem avançado assim, né, ou seja, passando por cima de plantações, por cima de direitos de propriedade das pessoas, passando por cima, né, de mananciais de água, deixando um rastro de destruição e tudo, né, alimentado pelo dinheiro. Né? Veja aí o drama, né, com as barragens lá em Mariana, com a barragem em Brumadinho e outras situações todas de ameaças que a gente vive em função dessa mineração. Vejam como a mineração entrando nas terras indígenas, passando por cima das pessoas, né? O caso dos Yanomamis, que ficou tão evidente nesse início do ano. Vejam como que, assim, é a fraternidade que vai sendo quebrada. Então, ou seja, em termos, por causa do lucro, se passa por cima dos recursos naturais, do meio ambiente, e aí vem toda assim, essa questão assim desse avanço aí, né, das barragens, né, do agronegócio, vem todo esse avanço ligado também a projetos de madeireira, né? E nesse sentido, não sei aqui se eu vou lembrar o nome do bispo direitinho, mas lá assim da região norte, que ele fez até um decreto, está me fugindo aqui, Dom José Carlos me ajuda a lembrar aí. Mas ele fez um decreto para que ninguém da comunidade, nem padre, nem ministro da Eucaristia, nem dirigente de comunidade, aceitasse dinheiro de madeireira, aceitasse dinheiro de qualquer projeto que está ferindo direto o meio ambiente. Dom... E o Newton? E o Newton, Dom Newton. Né? Então, isso coloca assim, uma sintonia com esse evangelho, ou seja, né, não basta olhar o lucro, é preciso então que a igreja mantenha essa liberdade para poder dizer, né, e continuar firme nesse projeto de uma casa comum para todos. Então, essa fraternidade implica também cuidar da nossa casa comum para que todos tenham vida com dignidade, tá? E não seja simplesmente um projeto que tenha aí somente o lucro. Um pequeno aceno, algo que o Padre Jean Paul colocou muito ontem também, essa situação também vai nos colocando assim, uma situação assim no fundo de medo. Por que que né, essa ideia do medo é importante a gente estar atento para ela pelo seguinte: quando a gente está com medo, a gente se fecha. Se a gente está com medo, a gente corre para dentro de casa, corre para dentro do quarto, corre para um lugar abrigado e a gente se fecha. E também, quando a gente está com medo, a gente tem a tendência a se tornar mais agressivo. Então, o medo me coloca, assim, por exemplo, né, esse medo do diferente, né? Essa alterofobia, medo do diferente. Mas tem pessoas também que têm medo do pobre. Então, ele vê no pobre uma ameaça, então tem medo de se tornar agressivo contra o pobre, violento contra a pessoa do pobre. E aí, no caso, nós temos pessoas assim que põem fogo em moradores de rua, que colocam dificuldade para moradores de rua, né, ocuparem uma marquise ou debaixo de um viaduto. Isso, no fundo, está revelando um medo e uma forma assim também da gente não visualizar mais essa realidade perto de nós. Então, tem hora que essa realidade vai chegando para perto de nós e a gente encontra maneiras, né, de que essas pessoas vão para bem longe. No fundo, é esse medo,
E a gente não vê no outro um irmão que precisa dessa ajuda. A gente não pensa uma sociedade para todos. A sociedade está sendo pensada para alguns. Então, nós, como cristãos, somos chamados a fazer essa diferença. Então, a campanha da fraternidade vai nos convidar a revigorar essa consciência de que somos uma única família humana. Ou seja, Deus é Pai de todos. E, como a campanha acontece no período quaresmal, é um convite a gente vencer a tentação de construir muros, vencer essa tentação de construir barreiras que vão expulsando as pessoas cada vez para mais longe. Né? Vejam a ironia do destino. A faixa de Gaza foi construído um muro e agora todo esse muro está cercado e o pessoal ainda bombardeando. Ou seja, é um genocídio, é algo assim que fere a fraternidade, né? Onde assim, o ser humano, talvez assim, nesse sentido, se torna pior até mesmo do que os animais. Ou seja, a tal ponto de agredir o seu semelhante. Nós somos desafiados a fazer a diferença. O remédio que a campanha vai apontar para nós, só fazendo um aceno, porque a gente vai aprofundar amanhã, é reconstruir a amizade social. Então, quando fala aí de amizade, não é simplesmente um sentimento, mas atitude. Uma amizade que vai se alimentar, ou seja, daquilo que está na palavra de Deus. Ou seja, o que vai nos guiar nossas ações, nossas decisões, não é tanto aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, mas, ou seja, é a prática de Jesus que veio nos revelar que Deus é Pai de todos nós, que quer esse mundo para todos. Né? Como diz o canto, né? Deus criou esse mundo para todos, quem tem mais é chamado a repartir com o outro o pão, a instrução, e o progresso fazer o irmão sorrir, um canto da campanha lá de trás. Então, nós somos chamados a ser essa mudança que a gente quer ver acontecer. Aquilo que eu quero, que eu sonho. Se você sonha algo bom para os seus filhos, não sonhe só para eles, sonhe para os seus filhos e para outras pessoas. Né? Alargar esse sentimento de que, esse sentimento não, essa verdade de que nós somos todos irmãos e irmãs. Ainda que o sangue que corra na veia não é o mesmo sangue familiar, mas a fé nos faz todos irmãos. E reconhecer que mesmo aquele que não partilha da mesma fé que eu, tá? Mesmo aquele que é de outra igreja, outra religião, ou até que não professa nenhuma religião, mas esse também, que ainda não conhece Jesus, é meu irmão, é minha irmã, é minha mãe. No sentido de que, assim, a gente precisa de alargar esse laço. E aí ajudar a todos a compreender que o importante é fazer a vontade do Pai. E fazendo só um aceno, já tem sementes do bem que estão sendo lançadas, que vêm já de outras campanhas, de outros trabalhos. É importante ver assim, olha, não estão também começando do nada, não está tudo por fazer. Já tem várias iniciativas aí. Então, amanhã a gente vai aprofundar isso um pouco mais, mas, ou seja, vejam quanto bem já vem propondo um pacto educativo global que o Papa Francisco relançou e que muito já tem se feito e mais a gente pode fazer ainda nas comunidades. A economia de Francisco Clara, outro projeto importante, a gente vai se debruçar depois melhor sobre isso. Né? Esse momento de escuta sinodal, ou seja, da igreja como que reaprendendo, né, voltando às suas raízes primeiro, para reaprender a decidir mais junto, mais de forma mais colegiada, com maior participação de todos, com maior engajamento de todos. Né? Esse momento das pequenas comunidades que vão assim reconstruindo essa ligação entre fé e vida no dia a dia da comunidade. E tantos trabalhos bonitos na luta contra o racismo, na luta contra o feminicídio, na luta contra a discriminação das pessoas homoafetivas. Então, tem muitas sementes do bem. Então, cabe a nós continuarmos sermos semeadores do bem. E aqui, deixaria uma perguntinha para a gente pensar um pouquinho. No meio de tantas sementes do bem que tem aí, o que nós temos alimentado mais em nós no dia a dia? Nós temos alimentado mais o amor ou o ódio? O que a gente tem alimentado mais é essa prática da justiça ou a indiferença? Para a gente ir se perguntando
se colocando, né, para a gente poder avançar um pouquinho. Então, aqui, eu queria convidar para a gente, se você tiver até com a sua Bíblia aí, se for possível abrir a sua Bíblia, queria convidar para a gente olhar de perto Mateus 23, de 1 a 12, esse trechinho do Evangelho. Que era a hora agora que, se nós tivéssemos com a ajuda da música, nós íamos pedir um refrãozinho para a gente poder cantar juntos, né? Então, a vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. E é feliz quem escuta a palavra e aguarda no coração. Então, Mateus 23, de 1 a 12. Diz assim o Evangelho. Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. Os doutores da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, vocês devem fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imitem suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com um dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Vejam como eles usam faixas largas na testa e nos ombros, e como põem na roupa longas franjas com trechos da Escritura. Gostam dos lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de que as pessoas os chamem de mestre. Quanto a vocês, nunca deixem chamar de mestre, pois um só é o mestre de vocês, e todos vocês são irmãos. Na terra, não chamem a ninguém de pai, pois um só é o pai de vocês, aquele que está no céu. Não deixem que os outros chamem vocês de líderes, pois um só é o líder de vocês, o Messias. Pelo contrário, o maior de vocês deve ser aquele que serve a vocês. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Bom, desse trecho do Evangelho, precisamente no versículo 8, é tirado o lema dessa campanha da fraternidade. Tá? E todos vocês são irmãos, pois todos sois irmãos, irmãos e irmãs. Vejam, agora o que Jesus recomenda em relação aos escribas e fariseus? É muito interessante nesse texto, que fala assim, olha, vocês podem fazer tudo o que eles ensinam. O que eles estão ensinando está certinho. Mas vocês só não façam aquilo que eles estão fazendo. Então, Jesus deixa muito claro que a pregação, a doutrina, o ensinamento dos doutores da lei e fariseus estava certinho. Mas o que faltava? Faltava vivenciar aquilo que ensinavam. Então, vocês não façam aquilo que eles estão fazendo, porque a prática de vida está errada. Então, havia, por assim dizer, se a gente quiser usar uma palavra assim, mais assim, talvez aí da psicologia, ou até mesmo sei, da medicina, né? Havia uma esquizofrenia, né? Um ensinamento correto, uma prática errada. Então, havia uma distância entre a fé professada e a fé vivida. Então, Jesus, no caso, vai tentar eliminar essa distância. É quando a gente elimina essa distância, é que a gente, no caso, entra num processo de conversão, de mudança de vida, ou seja, de viver aquilo que a gente reza. Por isso, nesse sentido, de vez em quando, a gente encontra algumas pessoas assim, que na boa fé falam assim, eu vim aqui na igreja para esquecer dos problemas. Olha, isso não é toda a verdade. Porque, assim, eu preciso de apresentar a Deus os meus problemas, apresentar a Deus aquilo que eu estou vivendo na hora de rezar, porque na medida em que eu rezo aquilo que eu vivo, é que depois, no dia a dia, eu vou viver aquilo que eu rezo. Mas se na hora de rezar eu esqueço a vida concreta, distancio dessa vida concreta, eu nem vou rezar o que eu estou vivendo e depois também eu não vou viver o que eu estou rezando.
fazemos aí, nos colocamos como esses escribas e fariseus, né? E Jesus vai denunciando isso aí. O que ele recomenda aos discípulos? De não chamar ninguém de mestre, porque somos todos servidores uns dos outros. Talvez essa é uma das lições que o Sínodo está passando para todos nós, né? É muito interessante, tenho visto um pouco algumas fotos que têm saído lá do Sínodo, todos em mesas redondas, num processo de escuta, né? Talvez aquilo para alguns esteja sendo assim até mais desafiante, porque talvez nem todos tenham muito esse costume de escutar o outro. Mas o Papa tem chamado muita atenção, olha, escutar. Não só escutar um ou outro, mas escutar, sobretudo, o que o Espírito está dizendo para nós. Penso que, bem entendido também, essa campanha da fraternidade quer nos iluminar para a gente também escutar o que o Senhor quer dizer para nós. Porque corremos também o risco de nos colocar como doutores da lei, fariseus, que temos a pregação certinha, temos as palavras certas, mas nem sempre a prática certa. No entanto, é a prática certa que conduz ao Evangelho, nos aproxima de Jesus, nos faz aí continuadores da sua missão no mundo. E no finalzinho, né, do texto, nos convida assim que aquele que é maior é aquele que serve, aquele que se humilha que será exaltado. Então, nesse sentido, fica essa perguntinha até provocativa, né? Será que no dia a dia nós estamos mais parecidos com os escribas e fariseus? Ou estamos mais parecidos com Jesus? Talvez isso é que vai ser o determinante. Talvez esse é um dos apelos que essa campanha da fraternidade coloca para nós. Ou seja, cabe a nós procurar assim nos aproximar do jeito de ser de Jesus e nos distanciar desse jeito dos escribas e fariseus. Queria que então, vejam, o que Jesus denuncia é algo muito grave que era praticado pelos escribas e fariseus. Eles estavam como que instrumentalizando a fé. A pregação estava certa, mas não havia aquele compromisso de vida com aquilo que pregava. Em certo sentido, poderíamos dizer que eles se aproveitavam da fé do povo e estavam mais olhando os seus próprios interesses, e não de fato aquilo que trazia mais vida, aquilo que trazia mais esperança para o próprio povo. Quando o Papa Francisco denuncia hoje o clericalismo, é importante a gente ter claro que ele não está contra os padres, não está contra os bispos, não. Ele está contra uma atitude onde o ministério, como que assim, fica esvaziado, porque ao invés do ministério ser esse caminho de serviço ao povo de Deus, começa a colocar o povo de Deus a serviço de si mesmo. Então, nesse sentido, por isso que ele bate duro, né, contra o clericalismo, que é um desvio da missão sacerdotal, é um desvio da missão do presbítero ou do bispo. Então, ou seja, esse serviço é o que aparece aqui no Evangelho. O maior é aquele que serve. Então, né, é justamente nessa dimensão do serviço. Nós sabemos também que o clericalismo não é algo que está presente apenas no clero em si. Há também leigos e leigas que acabam se tornando clericalistas, também, assim, às vezes mais autoritários do que o próprio padre da paróquia, mais autoritários do que até mesmo o bispo da diocese. Então, isso também é um desvio, é um distanciar-se do evangelho. Vejam, para Jesus, os falsos pastores, os falsos profetas, são aqueles que não unem a palavra e a ação. E falam uma coisa e fazem outra. Então, daí a necessidade de que, assim, ao iluminar uma campanha da fraternidade sobre a amizade social, é de que, assim, se falamos de fraternidade, de amor, isso tem que se transparecer também no nosso modo de ser. Então, me permitam aqui, eu me lembro que certa vez alguém comentava num dos cursos, nos encontros, de que uma pessoa tinha feito uma reflexão voltada para a família, e nessa reflexão, todo mundo elogiou muito a fala, assim, do pregador, daquele que tinha feito a reflexão lá, dizendo que tinha feito a reflexão muito bonita e tudo mais. Mas esse pregador, voltando para casa do lado da esposa dele,
A única pessoa que tinha ficado meio calado era a esposa dele. E ele, por assim dizer, né, querendo também assim acolher um pouquinho o louro da parte da esposa, perguntou assim: meu bem, e você? O que que você achou da reflexão que eu fiz? Que o pessoal gostou, né? E conta que a senhora deu uma paradinha, olhou para ele e falou assim: olha, se você vivesse lá em casa, metade do que você disse lá na igreja, eu era a mulher mais feliz do mundo. Ou seja, ela que o conhecia de perto, percebia que havia uma distância entre a pregação lá na igreja e aquilo que ela estava experimentando dentro de casa. Então, penso que talvez assim, o que nos desafia nessa campanha é que ela vai provocar a cada um de nós também no nosso modo de exercer a nossa fraternidade. Como que nós vivenciamos essa fraternidade no dia a dia, no trato familiar, no trato com funcionários, no trato com as pessoas da paróquia, no trato com os vizinhos. Tá? Então, somos desafiados, assim, no caso, a crescer nessa fraternidade. Então, é muito bonito a gente dizer assim, somos todos irmãos e irmãs. Tá, isso na hora do abraço da paz ali, tudo. Mas vejam, nós estamos vivendo um momento onde pessoas não puderam celebrar o Natal juntos, de tão brigado que estavam por questões políticas. Então, vejam como é que a fraternidade ela está desgastada. Tem pessoas que até hoje não conseguiram superar é, alguma arenga ainda desse momento político partidário. Então vejam como é que assim, a nossa fraternidade ela está desgastada. Então também nós corremos o risco, né, de estarmos assim nesse distanciamento entre aquilo que falamos ou defendemos em termos de campanha da fraternidade, de fraternidade social, de uma amizade social, mas sem conseguir reatar laços mínimos. Tem pessoas que não conseguem perdoar, vejam, nem perdoar. Seja no relacionamento de pai com filho, de marido com mulher, de vizinhos, ambiente de trabalho. Então, como que a gente vai viver uma fraternidade se a gente não consegue nem mesmo esse exercício mínimo do perdão? Por isso, então, quando voltamos nesse lema da campanha da fraternidade, que é o eixo dessa campanha, tá? É importante lembrar que o mal que penetra no mundo tem suas raízes na quebra das relações fraternas. E quando a gente ignora o irmão, a gente se afasta de Deus. Quando a gente se aproxima do irmão, a gente se aproxima de Deus. Tem até assim não sei se é um ditado, se é um dizer, uma compreensão, diz assim, que eu procurei a Deus e não encontrei. Procurei a mim mesmo e não me encontrei. Procurei o irmão e nos encontramos nós três. Deus, eu e o irmão. Então, ou seja, é nesse encontro com o outro que a gente também vai se humanizando. E nesse encontro com o outro que a gente se encontra a si mesmo, o outro e o próprio Deus. Então, recuperar essas relações fraternas. Quando nós nos reconciliamos com os irmãos, a gente experimenta uma alegria nova dessa reconciliação, né? E, de fato, se a gente olhar bem, o que dá sentido à vida da gente é quando a gente se descobre que, né, dentro de uma fraternidade maior, eu gosto muito de lembrar, de vez em quando, uma coisa muito simples, mas vejam como que, assim, a igreja nos convoca a uma vivência da fraternidade e que tem alguns momentos que se tornam muito, muito claro. Por exemplo, de vez em quando a gente sai para participar de um encontro de igreja em outra cidade. E a gente é acolhido em casa de pessoas que não nos conhecem e que a gente também não conhece. No entanto, a pessoa abre a sua casa, às vezes coloca dormir na cama que a própria pessoa dorme, como se você fosse uma pessoa de casa. E o que que faz isso? É justamente um sentimento de fraternidade universal que essa campanha da fraternidade quer alargar. Ou seja, a gente já experimenta isso em alguns momentos, nesses momentos de acolhida fraterna, né, que a gente vai para a casa do outro, que você é acolhido como irmão, e que a pessoa abre a sua casa, e às vezes assim, entrega até a chave da casa, naquela confiança maior. Então, veja, ali a gente experimenta uma cena, um sinal de uma fraternidade
que vai para além de laço de sangue, é uma fraternidade que brota da fé, né, de partilhar a mesma experiência de crer em Jesus Cristo. Então, a campanha da fraternidade quer alargar justamente esse sentimento, não só o sentimento, mas essa prática de nos fazer reconhecer como irmãos. E aí, importa a gente voltar ao batismo, porque o batismo nos faz irmãos, é o batismo que nos faz iguais, né? Acho, de vez em quando, eu tenho até assim, até vou convidar você também a fazer um pequeno exercício assim de, de um exercício mental, né? Por exemplo, é como que a gente olha para as pessoas. Vejam, se a gente tivesse a oportunidade de reunir, pense aí, por exemplo, pode ser aí na sua sala mesmo, na sua casa, aonde você está. Imagine que de repente à sua frente tivesse o Papa Francisco, tá? Tivesse aí o Dom José Carlos, né? Ou o Dom Roberto, ou o bispo da sua diocese, tivesse aí o padre da sua paróquia, tivesse um casal da comunidade, tivesse um catequista e uma criança. E quando a gente pergunta assim, olha, para Deus, quem é mais importante? É o Papa, é o bispo, é o padre, é o catequista, é o pai de família, é o catequizando? Quem que é o mais importante para Deus? E tem certeza que você já está dando a resposta aí de que para Deus todos são igualmente importantes. Ou seja, para Deus, cada um cumprindo bem a missão que lhe foi confiada, seja o Papa como Papa, o Bispo como Bispo, o Padre como Padre, o catequista, né, a criança lá na catequese, cada um fazendo aquilo que lhe é próprio, tem a mesma importância para Deus. Agora veja o seguinte, e quando nós olhamos para essas pessoas, nós olhamos para essas pessoas com a mesma dignidade? Ou a gente faz uma escadinha, ou uma pirâmide? Aí a gente é chamado assim, será que o jeito de Deus olhar está errado? Porque se o jeito de olhar de Deus está certo, eu creio que nós é que precisamos de fazer um exame de vista para aprender a olhar as pessoas como Deus olha. De reconhecer a dignidade de cada um, a importância de cada um naquilo que ele é próprio. E isso não é diminuir a figura do bispo, não é diminuir a figura do padre, nem do papa, mas é reconhecer que cada um é digno. Por quê? Porque é irmão, é batizado, e isso nos faz a todos iguais em dignidade. Então, a amizade social é justamente esse reconstruir as relações que vão superando as situações de dominação, de exploração, de privilégio, né? A ninguém chameis de mestre, ninguém chameis de pai, como está muito claro no texto, no sentido de que somos todos irmãos. Esse é o jeito de Deus nos olhar. Então, penso que a campanha da fraternidade quer corrigir também esse nosso modo da gente se olhar, da gente se ver, da gente se importar um com o outro. E não nos esqueçamos, a fraternidade está no coração do Evangelho. Se pudesse assim enxugar o Evangelho e dizer assim, bom, o que sobra? É a fraternidade, né? Quando olhamos para as três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, tudo vai passar. O que vai permanecer? É a caridade. De novo, esse exercício de uma fraternidade colocada em prática. No próprio coração do Evangelho aparece a vida comunitária e o compromisso com os outros. O Papa Francisco volta a isso na Evangelii Gaudium, número 177 em diante. Tá? Então, ou seja, aprender a viver como irmãos em comunidade, esse compromisso com o outro, está no coração do Evangelho. Por isso, Deus, em Cristo, ele não redime somente a pessoa individual. A salvação não é uma questão que eu vou tratar entre eu e Deus. Mas a salvação passa pela comunidade. A salvação passa pelas relações sociais entre nós. E isso é importante a gente não perder de vista. Tá? Porque ninguém se salva sozinho. Tá? A gente se salva em comunidade, é no relacionamento, é no modo da gente viver que a gente vai construindo essa salvação. E na própria Trindade, nesse mistério bonito da Santíssima Trindade, né, está expresso que nós somos criados para a comunhão. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a comunhão perfeita de três pessoas em um só Deus,
sem divisão, sem separação, sem confusão, mas vejam como esse amor vivido no seio da Trindade se abre para nos enviar Jesus, para nos revelar esse amor de Deus. Então, encontrando com Jesus, ele nos revela que nós somos feitos também para a comunhão. E é na comunhão que a gente vai construindo esse caminho de salvação. Ou seja, Deus vai nos atraindo a si na medida em que a gente vai se convertendo para a comunhão. E é nessa saída de nós mesmos para o irmão, tá? É que se concretiza esse duplo mandamento que se resume em um só. Né? O amor a Deus, o amor aos irmãos, é como que os dois lados de uma mesma moeda. Não tem como dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo, se eu não amo o irmão que eu vejo que está diante de mim. Então, o nosso amor a Deus tem sido confirmado ou negado no encontro com os irmãos? Talvez é aí que vai ficar assim, né? Quando a gente faz uma continha, né? Seja de somar, de diminuir, de multiplicar, de dividir, a gente faz uma prova dos 9 para conferir se aquela conta deu certo, né? Bom, pelo menos no meu tempo de escola ainda usava fazer a prova dos 9. Eu não sei como é que está hoje, tá? Mas, em certo sentido, a prova dos 9, né, dessa campanha da fraternidade, ou a prova do 9, vai ser como que eu trato os irmãos. No tratamento dos irmãos está expresso se eu amo a Deus ou não. Porque é na medida em que eu me torno irmão fraterno é que eu demonstro que amo a Deus. E não o inverso. Então, terminando aqui, só uma cena, não vou entrar aqui nos detalhes, não. Em João 15, nós temos então Jesus que nos disse: eu não chamo vocês de empregados, eu chamo vocês de amigos, porque dei a vocês a conhecer tudo aquilo que eu ouvi do meu Pai. Então, dentro do Evangelho de João, vai todo esse caminho assim dessa fraternidade. Eu chamo vocês de amigos, né? Somos irmãos. E aí, o Papa Francisco, na Fratelli Tutti, e aí, nesse sentido, eu vou caminhando para a gente poder encerrar esse momento primeiro, eu queria lembrar assim, que esse iluminar a realidade se dá pelo ouvir a palavra, a voz de Deus, a voz da igreja, as escrituras, e ouvir também a tradição, ouvir também a palavra da igreja hoje. E o Papa Francisco, né, ele coloca para nós com muita clareza na Fratelli Tutti, né, que essa fraternidade aberta é baseada numa amizade social e no amor político. Né? E hoje é até importante a gente até recuperar esse sentido da palavra político, porque nós estamos vivendo um momento assim de muita confusão, até mesmo dos conceitos, e às vezes, quando se fala política, a pessoa, na verdade, ela já enxerga politicagem, e aí se torna tão avessa, tá? Mas o política é a arte de construir o bem comum. Então, quando se fala de um amor político, é porque, né? É porque a gente precisa de criar condições para que a fraternidade se estabeleça na nossa sociedade. E aí a gente não vai conseguir, por exemplo, é muito importante a gente, por exemplo, dar uma ajuda a uma pessoa que bate na nossa porta e pede um prato de comida. A pessoa que bate na nossa porta e pede um agasalho, tá? A gente vai ter essa solidariedade ali momentânea naquele momento. Mas agora, para além dessa caridade pontual, a gente precisa criar condições para que as pessoas possam ter dignidade de comprar o seu próprio alimento. Então, a gente tem que criar condições para que essa pessoa tenha emprego. E isso vai passar por decisões também políticas. Por isso que o Papa fala, né, de que essa fraternidade aberta ela é baseada nessa amizade social e no amor político. Ou seja, num amor que se desdobra também em ações que cuidam do bem comum, que geram condições da pessoa ser ela mesma, com dignidade. A gente pode até retomar lá um pouquinho, né, a palavra assim do Dom Helder Câmara, né, quando dizem, né, assim, que quando batem na minha porta me pedindo um pão, e ele oferece um pão, eles falam que eu sou caridoso. Agora, se eu pergunto por que que ele não tem dinheiro para comprar um pão, por que que ele não tem condições de comprar o próprio pão, aí já me chamam, né, de comunista, me chamam de subversivo, coisa parecida. Então, é preciso a gente, assim, ter claro, ter presente, né,
que nós somos desafiados nessa fraternidade é criar condições de vida e vida em dignidade para todos, tendo o diálogo como esse caminho necessário para criar uma cultura do encontro. Veja, então, a cultura é como que o sotaque da alma de um povo. A cultura é aquilo que a gente faz já como que naturalmente. Tenho certeza que qualquer um de nós já temos o costume que quando chega uma pessoa na casa da gente, logo, por exemplo, no jeitinho mineiro, você convida para poder entrar, às vezes até já leva direto para a cozinha. Por quê? Porque você sente que esse espaço, a sua casa, é também daquele que você está acolhendo. Isso é um traço da nossa cultura, um jeito da gente ser. Se a gente chegar na Europa, não vai ser bem assim, não. É, os traços culturais são diferentes. Mas então, ou seja, o que que é, no caso, criar essa cultura do encontro? É que a gente, assim, naturalmente tem esse desejo de estar com o outro. Naturalmente, a gente tem esse desejo de acolher o outro como irmão. Isso faz parte de uma cultura. E o que que é, então, amizade social? Logo no número 1 da Fratelli Tutti, o Papa responde: é o amor que ultrapassa as barreiras da geografia e do espaço. É de ser capaz de amar aquele que está sofrendo lá na guerra. É ser capaz também de me condoer pela injustiça, onde quer que ele esteja acontecendo, porque é um irmão meu, é um irmão nosso que está sofrendo. Então, é um amor que ultrapassa essas barreiras geográficas, de espaço, tá? Porque nos faz irmãos de todos. É uma fraternidade aberta que permite reconhecer e amar a todas as pessoas, independente da sua proximidade física. E amar não só porque essa pessoa é boa, mas amar porque essa pessoa precisa. Eu me recordo aqui de um exemplo, de um fato da vida que saiu naquela campanha da fraternidade sobre os encarcerados, aonde uma senhora que ia visitar um jovem todo domingo na prisão. E alguém elogiou: olha que bonita a senhora vir aqui todo domingo visitar o seu filho. E a senhora respondeu: não, ele não é o meu filho, não. Oh, eu pensei que a senhora tivesse vindo aqui visitar. Não, ele matou o meu filho. Essa senhora ia todos os domingos visitar o assassino do filho dela. Vejam como que aí a gente tem uma prova do que é um amor incondicional. Mas essa senhora ia visitar esse rapaz porque sabia que ele precisava de um apoio para se recuperar e talvez para não sair de lá e cometer outros crimes semelhantes. Então, isso é uma atitude evangélica, isso é uma atitude fraterna, isso é uma atitude, né, de superação, de perdão, que nos vai traduzindo na prática o que é esse amor universal. É comunicar com a vida o amor de Deus, recusando impor doutrina, numa guerra aí de ideias, viver livre desse domínio, desse desejo de dominar o outro. Isso é muitas vezes próprio nosso, né? A gente quer vencer uma discussão, a gente quer vencer uma conversa, a gente quer ter a razão, né? E aí a gente acaba preso nessas, né, levantando o muro ao invés de quebrar os muros. Né? Essa fraternidade universal é o amor que se estende para além das fronteiras, a todo ser vivo. Então, notem, talvez São Francisco de Assis nos ajude a compreender essa fraternidade mais alargada, que se estende a todo ser vivo, a toda pessoa. Eu vou terminando aqui, Padre Rodrigo, que nós já estamos esticando demais. É o amor que rompe as cadeias que nos isolam e separam, lançando pontes, formando uma grande família que sabe de compaixão, que sabe de dignidade, de bem comum. Tá? É essa nossa vocação para formar uma comunidade feita de irmãos que cuidam uns dos outros. Essa arte do saber cuidar. Cuidar uns dos outros, cuidar da natureza, cuidar da vida. Talvez a música, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá para ver o que será. É a capacidade da gente alargar esse círculo de amizade para chegar àqueles que ainda não fazem parte do nosso mundo. Nesse sentido, quem sabe aí, a figura do padre Júlio Lancelotti é algo que vai
mostrando uma fraternidade que se alarga para os últimos da sociedade, para aqueles que já são descartados, aqueles que foram descartados pela família, para aqueles que foram descartados pelo governo, para aqueles que foram descartados, né, pela sociedade em geral, que não tem ninguém por eles. Então, a Deus dará. E o Padre Júlio Lancelotti está sendo essa presença que humaniza as pessoas, que se aproxima. Então, talvez aí a gente vai vendo assim um lado de uma fraternidade prática, né, a serviço daqueles que mais precisam. A amizade social é aquela que não exclui ninguém. A fraternidade é aberta a todos. E talvez isso nos desafia, porque às vezes a gente já quer uma amizade, mas o círculo da amizade é aquela amizade seletiva. E nesse sentido, tem uma frase, uma parte do Evangelho que me desafia muito, porque a gente, na verdade, acaba não conseguindo colocá-la em prática. Quando fores dar uma festa, não chame para essa festa aqueles amigos, aqueles que podem lhe retribuir essa festa, mas chame justamente aqueles que não podem lhe retribuir a festa, né? Os últimos. E dificilmente a gente faz uma festa para os últimos. Nesse sentido, talvez, a de Júlio Lancelotti deixa para nós esse apelo. Ele está sendo uma presença junto àqueles que são excluídos pela sociedade, por todos. Ele nos ajuda assim, a alargar esse espaço da fraternidade. Bom, com esses trechinhos da Fraternitude, a gente, de certa maneira, tem aí um pouquinho da escuta do Evangelho, um pouquinho da escuta, né, das palavras do Papa Francisco na Fraternitude, que é um dos eixos dessa campanha da Fraternidade 2024. Padre Rodrigo, perdão se eu me estendi aí, tá? Mariano, A gente... não há o que pedir desculpas, não. Obrigado, para o momento. Gostaria aqui também de uma saudação. Está presente aí na sala. Temos o Dom Roberto, bispo de Janaúba, ele está aí. Também o Dom Joel, que é o secretário do nosso regional, bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte, também está presente. Dom Darcy, arcebispo da Arquidiocese de Diamantina. Então, sejam bem-vindos à nossa alegria. Não sei se tem mais algum outro bispo que esteja aí presente. Então, em nome destes, a nossa saudação a todos e todas que também se fizeram e se fazem presente neste encontro formativo de animação para a campanha da fraternidade que o nosso regional se propôs a organizar. Então, a partir de ontem, com as palavras do padre Jean Paul e hoje com as palavras do Mariano, despertar para o valor e a beleza da fraternidade, deixar ser iluminados por Jesus e deixar ser provocados por Jesus. Então, Mariano, nosso obrigado. Dom José Carlos, caso queira fazer algum comentário, fique à vontade. Nós temos aí alguns irmãos e irmãs que fizeram algumas observações. Dom José Carlos, fique à vontade para fazer algum comentário e logo em seguida eu posso aqui mencionar alguns comentários que o pessoal foi deixando aí no chat. Bom, em nome do nosso regional, quero primeiramente agradecer ao irmão Mariano pela presença, pela palavra luminosa, que nos ajudou a penetrar, a partir da palavra de Deus, o desafio da fraternidade universal. Penso, Rodrigo, que poderíamos passar logo algum irmão e irmã aqui presente que quereria apresentar alguma questão já aqui, né, ao vivo e a cores, ao irmão Mariano, né? E depois podemos adentrar algum comentário que esteja aqui no chat. Mas talvez dando uma oportunidade a algum irmão que esteja presente na sala, que queira não só fazer uma pergunta ao irmão Mariano, mas também algum comentário não escrito, mas verbalizado na sala nesse momento. Então, 5 segundos para alguém se apresentar, para dizer algo, fazer uma pergunta ou acrescentar um comentário. A Rita Márcia, que fez uma provocação, ela desejaria falar, se sim.
Coloca um ok no chat que a gente abre o microfone para você. Ah, o Dom Pedro Cunha também está aí, Dom José Carlos. A Diocese da Campanha. Ótimo. Rodrigo, talvez há a possibilidade também de levantar a mão, que o próprio Zoom oferece. Se alguém quiser talvez fazer alguma pergunta, pode levantar a mão, que fica fácil de localizar, né? Boa noite. As Eu reações abri de aqui mão. o microfone. Vai Pode lá, Rita. falar, Padre Rodrigo? Onde é a Maria? É a Rita Márcia? Sim, sou eu. Ah, seja bem-vinda, fique Tá à vontade. chegando bem o som? Sim, sim. Tá? Ontem eu levantei essa questão e estava corrido, né? Eu vou voltar com ela, porque para mim isso é uma coisa que me sensibilizou muito, sim. Em 2016, eu fiquei muito assustada quando eu percebi que havia uma manipulação, né, vamos dizer, dentro da mídia, usando as tecnologias, né, da atualidade, e o povo despreparado para receber o impacto de, de toda essa onda que veio, né? E para mim ficou muito claro, tanto a questão do empoderamento da ignorância, como a falta de formação continuada dos nossos leigos e leigas, né? Às vezes falta mesmo base, falta um conhecimento, falta fundamentação para a pessoa discernir, né? E não se deixar levar. Então, essa campanha, ela é muito importante e muito necessária, mas eu vejo também uma necessidade de capacitar as pessoas ao uso das TICs, né, para esse desenvolvimento do discernimento. Recebe uma fake news e não percebe o que é, e compartilha com milhares de pessoas instantaneamente. Então, eu queria colocar isso, a gente refletir mais, né? Perguntar ao irmão Mariano, porque o que ele coloca é muito bom, mas chega, a gente entende. Como é que a gente chega no outro que não assimila isso, né? A maioria não. A minha percepção é essa. E a minha angústia também. Obrigada. Parabéns pela exposição. Obrigado. Obrigado, Rita. Você é da Arquidiocese de Uberaba. Sim, eu participo aqui Ah, na Arquidiocese de Uberaba. Eu tenho graduação em pedagogia e tudo, mestrado em educação. Eu voltei a estudar atualmente. Eu sou aluna de teologia da FAGE. A bom. primeira turma é a B. Muito feliz, muito Que bom. mesmo. Uma Obrigado bênção. pela sua presença aí, viu? A sua motivação e o seu sorriso. Continue assim. O sorrir também evangeliza, e muito. Sim, sim, com certeza. Mariano, gostaria de dar alguma palavra, fazer um comentário? Olha, interessante quando a Rita aí coloca uma expressão que ela usou de empoderamento da ignorância, né? Assim, é uma expressão assim que nos desafia, sobretudo assim, talvez em certas circunstâncias que estão vivendo nesse momento agora, né? Onde assim parece que a pessoa se sente eufórica por agir com ignorância, por agir com violência, por agir tratando o outro assim de maneira rude, grosseira, né? Como que assim, por assim dizer, parece que assim se libertou o pior do que tem dentro de algumas pessoas, né? Então, isso nota o quanto que assim o evangelho ainda não penetrou propriamente as estruturas da nossa vida familiar, não penetrou as estruturas até da nossa vida pessoal, que permanece às vezes assim um verniz, né? A gente fala de paz, a gente fala de amor, a gente fala de justiça, mas parece que isso ainda é uma casquinha muito frágil e que assim na hora em que qualquer uma coisinha então assim que rompeu, que deu uma esbarradinha ali, essa casca se rompe.
né? E, de fato, o que Jesus apresenta para nós é algo mais profundo, é vivencial, é algo que nos transforma a partir de dentro, né? E você pergunta, como é que a gente chega até no outro? Olha, convencer, mudar a cabeça do outro nesse sentido é, às vezes, muito desafiante, né? Eu falo isso porque, assim, eu vivo até uma realidade, assim, de... Bom, quase que de parede e meia, aonde o universo de compreensão é muito diferente, muito difícil. Mas, ou seja, a diferença que a gente pode fazer está na gente, ou seja, é naquilo que eu posso fazer, ou seja, de eu querer ser aquela mudança que eu quero ver. Então, de começar essa conversão por nós. Ou seja, eu vou tomar a decisão de que o evangelho para mim não vai ser apenas um verniz. Eu vou me esforçar para viver essa prática do evangelho, né? E, né, claro, nós não vamos conseguir ser perfeitos, mas a gente vai estar a cada dia buscando crescer, dar passos. Talvez aí, né, numa imagem, a cada dia eu vou me esforçar para colocar os meus passos nos passos de Jesus. Então, o meu referencial vai ser Jesus. Como é que Jesus agiria nessa circunstância? Como é que Jesus faria diante dessa realidade? E aí eu começo a ter uma luz para poder também tomar as decisões mais acertadas no meu dia a dia. E aí, talvez o que eu possa ajudar o outro, né, é perguntar, olha, me diz uma coisa, você é tão de igreja, você com tantos sentimentos bons, né, será que essa atitude sua está próxima da atitude de Jesus? Com jeitinho. Não no sentido de diminuir o outro, mas de ajudá-lo a talvez ter um critério. Olha, talvez o modo de você pensar não está assim. Mas, né, no confronto, a gente não vai conseguir, né? E esse momento que a gente vive, talvez uma certa bolha social assim, isso dificulta ainda mais, porque as pessoas se tornam ainda mais arredias, muito fechadas, encasteladas em si mesmos e não se abrem. Mas como a gente crê na presença e na força do Espírito Santo que rompe as barreiras, que derruba galho seco, que espalha a semente do bem, então a gente continua acreditando que ele também age na nossa sociedade, age nas pessoas, nos acontecimentos e talvez é perceber por onde que ele está agindo e a gente dá força nessa ação que é do Espírito. Mariano e Rita, eu acho um dado também importante que queria sinalizar é que às vezes a gente escuta as campanhas contrárias ou hostis, como falava Mariano, a coleta da solidariedade, por exemplo, mas nem sempre a gente vê os resultados. E se a gente visse, a gente também vai perceber que as campanhas, mesmo hostis, não fizeram com que se perdesse grandemente os valores ofertados. A minha experiência aqui em Montes Claros ainda é pequena, mas falando da experiência anterior lá em Divinópolis, tem alguns aí de Divinópolis, os últimos anos em que houve uma campanha acirrada contra a campanha da fraternidade e a coleta da solidariedade, não houve perdas. Ao contrário, houve crescimento nos valores dessa contribuição, dessa oferta. Mas é preciso que também, assim como há, de fato, todo um trabalho midiático de detonar a campanha e a coleta, também precisamos insistir no nosso trabalho de divulgação da campanha e da coleta, e, sobretudo, de mostrar onde foram aplicados os recursos. Né? É muito importante que a gente dê visibilidade a isso, porque uma coleta que foi pedida e que não foi depois publicizada onde ela foi efetivamente utilizada, isso também vai dando descrédito àquilo que se faz. Então, penso que, diante de uma campanha midiática, que também não atinge a todos, não tenhamos essa ilusão de que aquelas campanhas atingem a todos e não atingem, mas também, por outro lado, se houver uma incisiva insistência, formação, divulgação da campanha e da coleta, funcionam e, às vezes, até com valores superiores para também poder prestar um trabalho maior às demandas que vão ser respondidas a partir do resultado daquela coleta. Então, há experiências sim, positivas e até mais abundantes de campanhas da fraternidade e de coletas da solidariedade com valores superiores, apesar de campanha midiática contrária.
Então, é pedir sim, insistir sim e, sobretudo, prestar contas daquilo onde foram aplicados aqueles recursos. Isso, para mim, é uma boa divulgação e um bom enfrentamento das campanhas contrárias. Dom José, o senhor toca um ponto que ontem o padre Jean Paul ele fez uma belíssima apresentação para nós. Quando nós falamos da campanha da fraternidade, nós temos o gesto concreto da campanha da fraternidade que acontece no Domingo de Ramos, né? E esse gesto concreto, esta coleta, né, ela 60% dela fica na diocese e 40% deste gesto concreto é destinado ao FNS, Fundo Nacional de Solidariedade. Para o ano de 2023, este Fundo Nacional, ele arrecadou um valor de entre pouco mais de 7 milhões de reais. E este Fundo Nacional de Evangelização, da Solidariedade, ele é destinado aos projetos, né, que são encaminhados à CNBB. Diga-se de passagem, o nosso estado de Minas Gerais é o estado que mais acessa esse Fundo Nacional de Solidariedade. Existem inúmeros projetos no norte de Minas, aqui na região central do estado de Minas Gerais, que são projetos realizados, que são feitos e encaminhados à CNBB nacional, e quando são aprovados, então, há este investimento. Então, o estado de Minas Gerais é o estado que mais tem sido atendido pelo Fundo Nacional de Solidariedade, que é um fundo cuja receita vem da coleta da campanha da fraternidade no Domingo de Ramos. Então, é bom a gente falar isto, né, porque, juntamente com a PASCOM, que nós chamamos aqui para ser uma parceria nesta nossa formação, é o nosso desejo trazer à luz alguns projetos que nós temos em Minas Gerais, para depois também encaminharmos aí para a gente poder também, de certo modo, prestar contas à comunidade, à sociedade, desses valores que são arrecadados. Então, esta campanha da fraternidade, o gesto concreto, vai para o Fundo Diocesano e para o Fundo Nacional de Solidariedade, que é destinado a projetos sociais. Depois, também, no final do ano, nós temos uma campanha para a evangelização. Esta campanha para a evangelização, ela acontece no terceiro domingo do Advento. E aí, os valores arrecadados, 45% permanece na diocese, 35% é encaminhado à CNBB nacional e 20% à CNBB ao Regional Leste 2. Destes valores, tanto a diocese, quanto a CNBB nacional, quanto a CNBB regional, faz os investimentos nas ações evangelizadoras. Por exemplo, no nosso regional, temos aí o IPARC, né? Tem os seus investimentos, e o nosso regional custeia parte desses investimentos a partir dos recursos vindos da coleta da evangelização. Então, dizendo isto, para trabalhar também essa dinâmica de como é importante nós, que estamos aqui nesta sala, participando desse encontro formativo, sermos também uma ponte lá na paróquia, na comunidade, no nosso grupo, na pastoral, uma ponte para também trabalharmos esse tema da campanha da fraternidade e motivarmos também a esses gestos concretos, né, esses gestos concretos. No nosso chat, nós temos aí a Neuza, que parabeniza o irmão Mariano, dizendo que a palavra nos faz fraternos. O Gilberto e a Silva, da Pastoral Familiar, também agradece ao irmão Mariano, dizendo que as suas provocações foram assim muito assertivas
né? A Rita Márcia, que já pronunciou, o Serginho também agradece, parabeniza o irmão Mariano, gratidão, Dom Pedro Cunha, né, também que está aí na sala, a nossa gratidão, Dom Pedro. Dom Roberto, a Sônia, parabenizando pelas colocações do irmão Denilson Mariano, né? Diga-se de passagem, o Denilson Mariano, o irmão, né, ele tem esse grande zelo com a formação, né? A Rita Márcia colocou essa provocação aí, né? A formação dos leigos, leigas, agentes de pastorais, né? Então, o irmão Mariano tem esse gosto para com a formação de pequenos grupos, comunidades. Então, as pessoas que puderem também e quiserem, possam ir. Aí, Mariano, já vou colocando aqui você à disposição do povo aí, viu? Né? Pode quiser acessar o irmão, fiquem à vontade aí para possíveis encontros aí nas dioceses, nos movimentos, né? Ele tem muito esse carinho com a palavra de Deus, com a Sagrada Escritura, e traz assim com muita suavidade, né, essas motivações e inspirações que nos iluminam a nossa caminhada. Dom José, alguém mais? Irmão Mariano, talvez uma palavra final sua e podemos ir encerrando depois dela, até para que os que ainda vão tomar a refeição da noite possam fazer isso sem muito retardo. Mas, mais uma vez, gratidão pela sua presença. Uma palavra final para que amanhã possamos estar juntos novamente, se Deus quiser. Conta que certas vezes eles fizeram uma assembleia dos ratos para ver como é que eles se livravam dos gatos, né? Porque estava diminuindo muito a população dos ratos. E alguém, assim, um ratinho mais novo, teve uma ideia brilhante. Não, é só pendurar um cencerro no pescoço dele, que a hora que ele vier fazendo barulho, todo mundo sai correndo. E já um ratão, assim, já mais vivido, mais experiente, né? Levantou uma questão, né? Bom, e quem põe o cencerro no pescoço do gato? Bom, não basta a gente refletir das questões bonitas da campanha da fraternidade, da inspiração da palavra de Deus, da inspiração, né, do Papa Francisco, mas é preciso ver como é que a gente concretiza isso, talvez, em ações mais concretas. Então, amanhã, nós somos todo mundo convidado aí a pôr o encerro no pescoço do gato, né? Então, assim, esse desafio para amanhã, a gente buscar as pistas do agir dessa campanha da fraternidade. Então, convido você, assim, né? Nem que seja por já um exercício de penitência em preparação à quaresma do ano que vem, de você não faltar amanhã, não, da gente poder continuar refletindo juntos, buscando pistas para esse agir, porque senão a gente corre o risco de ficar como os doutores da lei fariseus, com as ideias muito bonitas, mas ainda carentes de como concretizar. Então a gente vai tentar juntos amanhã, né? E aí é até importante, quem sabe, você também que já tem, assim, quem sabe a gente já tem alguma iniciativa nas comunidades que já sinalizam nessa expressão de fraternidade que abre as fronteiras. De repente, na sua prática pastoral, no seu agir pastoral, já tem algum trabalho e a gente poderia amanhã fazer um espaço também de partilha também dessas experiências. Então, traga presente, né? O que que você tem assim nessa linha dentro desse espírito da campanha da fraternidade do ano que vem, que é a fraternidade e a amizade social, né, de iniciativa na sua paróquia, na sua diocese, que já seja uma iniciativa nessa direção e que amanhã a gente poderia abrir um espaço também dessa partilha, enriquecendo a todos nós. Porque talvez aí já começa a aparecer, né, que a experiência iniciada talvez na sua paróquia, na sua comunidade, pode iluminar para que essa iniciativa se estenda para outras paróquias e dioceses. Obrigado, boa noite. E mais uma vez, Dom José, muito obrigado pela oportunidade. É o Padre Rodrigues, os demais presentes. Muito obrigado pela paciência também. Tá bom. Antes do Dom José Carlos dar a bênção final, a Dilma, ela já se antecipou aí, a Dilma que é de Ponte Nova, da Arquidiocese de Mariana, ela coloca aí dizendo que ela também tem essa experiência de acolher pessoas na sua casa e até mesmo passar a chave para que essas pessoas possam entrar e sair à vontade. Então, a partir da provocação do padre Jean Paul ontem e do irmão Denilson Mariano hoje, que seria de fazer o quê? Trazer à tona
gestos de solidariedade, gestos de fraternidade, porque também nos animam e nos inspiram a continuar a nossa caminhada, como alguns aí colocaram também no chat. Como é bom ouvirmos que a palavra de Deus nos ilumina, ouvirmos também os nossos desafios, mas sabermos também que tem outras tantas pessoas que também se colocam nesse mesmo desejo de caminharmos como irmãos e irmãs, nesse grande rincão que é o nosso estado de Minas Gerais e o nosso Brasil e mundo todo. Então, a nossa gratidão. Temos aí parece-me que o padre Everaldo, se não me falha a memória aqui, ele pergunta se pode utilizar esta gravação. Padre Márcio Rodrigo, podemos passar essa gravação para nossos colaboradores de pastorais, movimentos e serviço, ou a divulgação é restrita? Bom, se você que está aqui nesta sala achar por bem utilizar a formação de ontem, do Padre Jean Paul, de hoje, do Denilson Mariano, e de amanhã, com o irmão Mariano, achar viável utilizar para um encontro na comunidade, na diocese, no seu grupo, no seu movimento, pode ficar à vontade. Pode ficar à vontade. Então, é justamente isso que nós queremos, trazer uma mola propulsora para nos orientar enquanto tema da campanha da fraternidade e também animar outras pessoas também nessa caminhada. Então, fiquem à vontade e amanhã nós nos encontramos aqui novamente às 19h30, lembrando que o Kaiser, que é da Sea Ticket, mais tarde, né, antes aí do dia de amanhã, ele vai encaminhar a todos nós o link desta gravação de hoje, juntamente com a gravação de ontem. Então, todos nós e as pessoas que puderem terão acesso já à gravação de ontem, à gravação de hoje, e amanhã ele vai encaminhar todas as 3 gravações. Gratidão por hora, obrigado, e Dom José Carlos, em conclusão da nossa atividade de hoje. Então, peçamos à Mãe Maria que nos ajude a viver como filhos e filhas dela, sempre atentos, cuidadosos e comprometidos uns com os outros, numa igreja sempre sinodal, que quer transformar o mundo a partir do reino de Jesus, que nós esperamos ver planificado no céu. Se puder agora, Kaiser, não sei se depende de você, podíamos abrir todos os microfones e terminarmos com a Ave Maria. Por favor. Estão todos liberados. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite. Até mais. Até amanhã. Obrigada. Boa noite, gente. Bom descanso. Descanso. Boa noite. Até essa.